Olá, alunos queridos da primeira série, como que vocês estão? Animados para mais uma aulinha de história? Aqui quem fala é o professor Eduardo e hoje nós vamos se aventurar, se aprofundar nos conteúdos trabalhados até então. A gente vai rever, pessoal, analisar, conseguir redescobrir como que foi aquelas guerras, aqueles conflitos religiosos. Será que tinha conflito religioso na entrada ali da modernidade, na entrada moderna? Nossa, professor, nem lembro quando que começa a modernidade. A gente tem a Idade Média, o fim da Idade Média, 1453, Aí começa a modernidade, com a Reforma Protestante, 1517, alguns eventos ali da modernidade, certo? E esses eventos, pessoal, vão levar então a alguns conflitos religiosos, que a gente vai ver nesta aula, beleza? Então, gente, vem com o professor aqui para a gente ver qual que é o objetivo da nossa aula. Então, peguem seu caderno, sua caneta, vão anotando para a gente não esquecer do que a gente está estudando aqui, beleza? Então, o nosso objetivo, gente, é conhecer os principais conflitos religiosos entre católicos e protestantes do início da Idade Moderna. Sim, pessoal, a gente teve conflitos entre católicos e protestantes lá no início da modernidade. Lembrando, a Idade Média toda a gente tinha uma hegemonia católica. Com a entrada da modernidade, a gente começou a ter a ascensão de uma nova religião, um novo pensamento, que vai ser o pensamento protestante. Beleza? Aqui, gente, para a gente retomar alguns conceitos, para ver se vocês lembram. Isso aí, o que a gente já viu nas aulas passadas. Você lembra quais eram as principais contestações dos reformadores protestantes? O que esses reformadores protestantes eles estavam contestando? E onde começou a Reforma Protestante? Aqui a gente tem uma imagem de um quadro lá do século XIX que está representando o momento em que Lutero ele prega as suas 95 teses na igreja de Wittenberg. Onde que era essa igreja? O que isso significou para a Reforma Protestante? Vocês estão lembrados? Vamos ver então? Gente, entre as principais contestações, a gente tinha o poder universal do Papa, a ideia do o Papa ter o poder, além do poder espiritual, o Papa também controlar o poder terreno, certo? A corrupção da igreja, era muito comum a corrupção da igreja naquele momento, a igreja estava corrompida com algumas atitudes em que, segundo os protestantes, iam contra a verdadeira fé, Um desses exemplos era a venda de indulgências. Lembra o que era a venda de indulgências, pessoal? A venda do perdão, Você comprava um documento, e você podia comprar o seu perdão através daquele documento, E também o culto aos santos e imagem, sem fundamento, Alguns, que segundo os protestantes, é sem fundamento, esse culto católico ali, Entre outros motivos, gente, isso era um dos principais motivos dessa contestação, E foi na Alemanha, gente, que começou a Reforma Protestante, Lá com o Lutero, lá na igreja de Wittenberg, que a gente viu na imagem passada. Ele pregando ali em 31 de outubro de 1517, data que se comemora a data da Reforma Protestante, inclusive foi comemorado há pouco tempo atrás, em que Martinho Lutero ele vai lá e prega 95 teses, que são 95 afirmações contra a Igreja Católica ali, dando início à Reforma Protestante, a esse movimento. Gente, aqui a gente tem uma reportagem lá do G1, que diz assim: protestantes e católicos voltam a entrar em conflito na Irlanda, Então, gente, os conflitos religiosos, eles não pertencem apenas ao passado, como a gente pode ver, Essa reportagem é recente até, de 2012, Então, em pleno século XXI, a gente tem lugares do mundo em que sofrem, com a intolerância religiosa, E isso a gente viu que no passado também acontecia, como veremos, durante esta aula, gente? Então, como que os conflitos entre protestantes e católicos, eles influenciaram as relações de poder na Idade Moderna? Será que tinha alguma influência na Idade Moderna o conflito entre católicos e protestantes? É isso que a gente vai ver nessa aula. Gente, aqui a gente tem uma imagem, sobre os conflitos religiosos, Quando a gente estuda os principais conflitos religiosos ao longo do tempo, a gente consegue refletir sobre a importância da tolerância religiosa. Você consegue refletir o quão importante é
na atualidade, a gente ser tolerante com a religião do próximo. Aqui a gente tem, né, a imagem do Jan Hus, né, sendo queimado vivo em uma fogueira por ser considerado herege pela igreja da época. A gente já vai ver melhor um pouquinho sobre esse cara, beleza? Então, gente, aqui eu trouxe uns embates que foram anteriores à Reforma Protestante. Sim, a gente teve conflitos, embates, né, anteriores à própria Reforma. Um desses começou com o Wycliffe, né, que é o teólogo inglês, né, ele criticava muito, gente, o acúmulo de riqueza da Igreja Católica, né, por parte dos bispos, papas, né. Também ele defendia, gente, que a Igreja deveria viver na simplicidade. E outra coisa que ele defendia é que a igreja deveria se limitar ao poder espiritual, né? A igreja católica, principalmente na Idade Média, ela sempre foi muito envolvida, né, com os reis, né, com os reinados, com o poder político, né? E o John Wycliffe, ele acreditava, né, que a igreja deveria se limitar-se apenas às questões espirituais, né? Ele foi julgado várias vezes, foi perseguido várias vezes por conta dessas ideias, né? Como vocês podem ver a data aqui, gente, é bem anterior, né, à Reforma Protestante, que é 1517, né? Ele morreu em 1384, tá? Aqui a gente tem a imagem, daquela primeira imagem que a gente viu, né, que era o Jan Hus sendo queimado vivo, né? Então, o Jan Hus, gente, ele foi professor da Universidade de Praga, né, e ele traduziu a Bíblia para o idioma tcheco. O que acontecia na Idade Média é que, na verdade, a Bíblia ela era mantida apenas com os sacerdotes e em latim, né? As missas também, as celebrações todas eram realizadas em latim, né? Ele vai na contramão da igreja, ele fazia parte da Igreja Católica, né? Não existia uma outra religião, mas ele vai lá e traduz a Bíblia para o idioma tcheco. E ele começa a se basear nas ideias do Wycliffe, né? Também atacando a corrupção, né, o luxo do alto clero, né, entre outras acusações, né, gente? Então aqui a gente tem essa questão que vai ser chamada de heresia, pessoal, né? Então todas essas críticas à Igreja Católica vão ser consideradas heresias, né? O que é heresia? Tudo aquilo que vai contra o dogma da Igreja Católica. Tudo aquilo que na época iria contra os dogmas, ou seja, as verdades impostas pela Igreja, pela tradição, ao longo dos anos, né? Tudo aquilo seria considerado heresia. E um herege, ele deveria ser condenado. E, na pior das hipóteses, esse herege poderia ser condenado ao quê, pessoal? Isso mesmo, como a gente tem essa fonte. A fogueira, tá? Né? Então, o Jan Hus, ele foi acusado de herege, né? E ele teve como punição, nem todos os hereges eram condenados à fogueira, tá, gente? Mas como punição, né, ele foi condenado à fogueira em 1415. Também um embate aí entre protestantes, né? Alguém que estava protestando ali contra a igreja antes da Reforma Protestante em si. Vamos para uma atividade agora, pessoal? Ó, quando analisamos as principais críticas, né, tanto do Jan Hus quanto do John Wycliffe, né, à igreja, percebemos que suas críticas vão além de questões teológicas, né? Quais outras críticas a gente percebe, gente? Será que fica só no campo teológico, no modo de ver a questão divina, a questão espiritual, ou tem críticas além? Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos ver então aqui a resposta que o professor preparou para vocês. Lembrando que a resposta aqui, né, gente, é uma resposta, é uma sugestão de resposta. Claro que a palavra de vocês aí pode estar diferente das que o professor colocou aqui, né? Então, gente, o que a gente pode perceber nas críticas ali, tanto do Wycliffe como do Hus, né? A gente pode perceber que em suas críticas, né, o modo da igreja se posicionar politicamente e uma coisa muito importante também, a questão econômica, né, a questão da crítica à riqueza da igreja, né, já que a igreja havia um grande acúmulo de bens materiais, também vai ser uma das grandes críticas que eles vão ter, né, esse acúmulo da riqueza, porque a igreja católica na Idade Média ela condenava o enriquecimento, né? A questão da riqueza, gente, ela era vista como algo ruim, algo pecaminoso, né? E aqui a gente tem uma contradição. Pera lá, a igreja que diz que é pecado você enriquecer, ela está enriquecendo? Então eles viam essa contradição no discurso e na atitude, né? Então eles tinham essa contestação a isso que ocorria na igreja, tá? Aqui, gente, a gente vai ter um outro tipo de embate, né? A gente vai ter o Martim Lutero, o anterior, né? E posteriormente teremos o João Calvino, que vai ser um dos reformadores muito importantes também, tá, gente? Né? Ele foi um reformador importante francês, né? Ele vai se envolver em vários embates na França. Ele vai acabar saindo da França, né? E indo para a Suíça, para Genebra, onde ele também vai ter vários embates. Lá ele vai aglomerar vários seguidores, né? Também vai ter vários embates até ele retornar para Genebra novamente, né? Como um braço direito ali, quase que um prefeito, um manda-chuva na cidade de Genebra, tá, gente? E as ideias desse cara aqui, do João Calvino, né? Ela vai se distanciar, ela distanciava das presentes na Igreja Católica, não apenas teologicamente, mas principalmente em relação ao dinheiro, gente. Lembra que eu falei para vocês que para a Igreja Católica, a questão de você enriquecer, ela era vista como algo pecaminoso, era vista como algo ruim, né? O João Calvino, ele não vai falar isso. Ele vai falar que você enriquecer é dom de Deus, né? Deus te dá a oportunidade para você enriquecer. Então ele vai valorizar muito o trabalho, a questão do trabalho, do esforço próprio, de você se esforçar, de você trabalhar, né? Vai falar contra a vadiagem, né? Tanto é que Genebra vai passar por uma limpa de vadiagem, né? Não tinha morador de rua em Genebra, na época em que ele foi ali o manda-chuva da cidade, tá, gente? E isso vai aproximar ele a que grupo? Gente, a que grupo que estava ascendendo nesse momento? Se vocês falaram a nobreza, vocês erraram, porque é a burguesia, pessoal. A gente está nesse momento uma ascensão dos burgueses, né? Que eles não tinham sangue azul, mas eles estavam enriquecendo, né? Então, o João Calvino ele vai se aproximar muito a essa classe nova, a burguesia, né? Banqueiros, né? Grandes comerciantes ali vão começar a aderir às ideias de João Calvino, porque se a igreja falava que ele estava em pecado, João Calvino falava que isso era dádiva de Deus, né? E isso, gente, vai levar com que o João Calvino ele tenha vários seguidores em vários países. Uns vão se chamar presbiterianos, outros a gente vai ter os chamados huguenotes, né, que serão também seguidores de Calvino, mas esses lá na França, vão ser seguidores dentro da França, certo? E aí que a gente tem os conflitos mais longínquos dessa idade moderna, os conflitos que geraram mais mortes, né, neste período. Gente, porque ó, entre os anos de 1562 e 1598, né, a gente vai ter mais ou menos 8 guerras religiosas, né, com uma duração média de 2 anos dentro do território francês. Entre quem, pessoal? Entre esses seguidores de Calvino, os huguenotes, e entre os católicos, né? A França até então era católica, né? Mas vai haver uma crescente muito grande ali dos huguenotes, desses seguidores de João Calvino, desses protestantes, né? E esses interesses, gente, eles iam muito além, né? Em relação à questão teológica, a questão de ver, né, a leitura da palavra, ver a Deus, mas questões políticas relacionadas à sucessão do trono francês também, tá? A gente vai estar muito relacionado à questão política, em relação ao trono francês, certo? Gente, aqui a gente tem uma atividade para ver se a gente está conseguindo entender todo esse contexto dessa época, né? Então, gente, a imagem ao lado
é uma pintura sobre esse contexto político e religioso conturbado na França do século XVI. Vamos analisar essa imagem junto? O que está acontecendo na pintura? Estão vendo essa pintura? O que está acontecendo? O que vocês conseguem ver? O que está acontecendo? Quais são os personagens envolvidos, tendo em vista esse contexto conturbado? Então, eu vou deixar a atividade aqui para vocês terem um tempinho, analisem bem, né? E depois a gente volta com a resolução e ver direitinho o que está acontecendo nessa imagem. Até daqui a pouco. E aí, pessoal, conseguiram analisar esse quadro? Então vamos ver com o professor aqui, né? Ó, a gente está vendo muita gente, né? E parece que é um grande centro. Estão percebendo? Não parece que está no meio de um centro urbano, certo? Então vamos ver a resposta? Ó, gente, na pintura é possível ver um grande número de pessoas sendo mortas no centro de uma cidade, né? Que é Paris, pessoal. Tá representando Paris, tá? E os personagens envolvidos são os católicos e os protestantes, né? Os huguenotes, como ficaram conhecidos, os calvinistas, tá, gente? Então se trata de uma dessas batalhas, de uma desses conflitos entre católicos e protestantes deste período, tá? Mas quando que foi esse conflito? O que envolveu esse conflito? A gente vai ver aqui agora, gente. Ó, conflito armado entre católicos e huguenotes, né, gente? Os calvinistas, né? Na França, eles ocorreram, a maioria, lá na segunda metade do século XVI, né? E esses conflitos, gente, como a gente está vendo aqui nessa imagem, né, como vocês já viram, analisaram na atividade, pessoal, eles foram alimentados por poderosas famílias nobres, né, que armavam e pagavam homens para lutarem entre si pelo poder, gente. Isso vai ter muita relação com a sucessão. O rei, gente, ele era filho de uma mulher católica, né? A mãe dele era católica, vinha uma dinastia de católicos. E o rei vai começar a se aproximar com algumas classes de huguenotes. Inclusive o braço direito do rei no momento vai ser um huguenote, gente. Isso vai gerar uma cena conturbada politicamente, essa aproximação com os huguenotes, né? Os católicos não vão se agradar dessa aproximação, tá, gente? Então, gente, esses conflitos, né, eles vão opor, na verdade, duas grandes famílias, né, ali dentro da França, né, dentro da nobreza francesa, que é a família dos Guise, né, que era uma família católica, e a família dos Bourbon, que era uma família protestante, gente. E tudo isso aqui, gente, vai resultar em episódios sangrentos, né, como um dos principais, mais conhecidos, né, que é a Noite de São Bartolomeu.
né? Que foi uma noite ali que os católicos, gente, vão massacrar, vai haver um massacre dos católicos sobre os huguenotes, também envolvendo essa questão da família do rei, né, da mãe do rei, né, vai ser toda uma armação ali de famílias, né, vai ter casamento no meio, é uma história de novela, tá, gente? E as guerras entre católicos e protestantes, elas só vão chegar ao fim, gente, com a ascensão do Henrique IV ao trono em 1589, né, que ele renunciou ao protestantismo, né, e em 1498 ele assinou o Edito de Nantes, né? Esse edito, gente, ele vai conceder a liberdade religiosa ao protestante, aos protestantes, tá? O Henrique IV, gente, ele era, na verdade, ele era protestante, mas para poder assumir o trono naquele momento, ele renuncia, ele adere ao catolicismo nesse momento para poder assumir ao trono francês, tá, gente? Vamos para mais uma atividade, pessoal. O que essas guerras religiosas, gente, elas podem nos dizer sobre o contexto político e religioso na França deste período? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Conseguiram entender todo esse contexto? O que está falando? Como que a gente entender isso mostra para a gente o contexto francês? Então, gente, a gente pode perceber que nesse contexto, né, em que as reformas religiosas ainda estão ocorrendo na Europa, há uma forte rivalidade entre protestantes e católicos, né, que além de diferenças religiosas, também tinha opiniões políticas e econômicas diferentes, tá, gente? Isso aqui que vai gerar muito conflito dentro da França, beleza, galera? Então, retomando, gente, nessa aula a gente estudou como que a igreja lidou com as críticas dos pré-reformadores, né? Os conflitos religiosos do século XVI e também entendemos como a intolerância religiosa causa danos à sociedade, certo, galera? Então, essas são as nossas referências, né? E essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.